Então vamos lá. Então, ó, a questão 4.54, ele diz que tem dois blocos ligados, um ligado ao outro por uma corda, e uma força é aplicada sobre os dois blocos. Quer dizer, sobre um dos blocos, certo? O problema é mais ou menos assim, ó. Ele tem um bloco aqui, depois um segundo bloco, tá? Ambos ligados por uma corda, e uma força F é aplicada para cima. Certo? Mais ou menos isso. Bem, aqui é uma força F. Ok? Esse bloco aqui, o primeiro bloco, ele tem uma determinada massa. Tá? A massa dele aqui, ele diz que é de 6 kg. E nesse caso aqui, a nossa corda, ela não é ideal, ela não é um fio ideal, né? Porque aqui nesse caso a corda, ela tem uma massa de 4 kg, ok? E eu tenho um outro bloco aqui de 5 kg. Bem, a questão é o seguinte: quando a força externa exerce essa força aqui no bloco de 6 kg, ele precisa ter força suficiente para puxar tanto o bloco de 6 kg, quanto a corda, quanto também o bloco de 5 kg. Então, vamos lá. Antes disso, vamos traçar as forças, né? Separadamente. Então, olha só. No bloco de 6 kg, quais são as forças que são aplicadas aí? Olha só. Eu vou desenhar aqui. Vou chamar esse cara aqui de bloco 1 para facilitar. Vou chamar a corda de 2. Esse cara aqui de 3. Tá? Então vai ficar assim, ó. Em 1 eu vou ter o quê? Eu vou ter uma força F puxando para cima, que é essa força aqui, ó. Certo? Eu vou ter uma força puxando para baixo. Certo? Bem, essa força que vai puxar para baixo, essa aqui é a minha força F. Essa aqui é F. Certo? Eu vou chamar esse cara aqui de uma força F'. Por que eu vou chamar esse cara de força F'? Porque quem é essa força F'? Essa força F' é a força peso exercida pelo bloco de massa 5 kg, mais quem? Mais a força peso de quem? Da corda. Porque a corda, ela vai ter uma massa, então ela vai ter um peso que vai se somar a esse. É como se você tivesse feito o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui para você. É como se isso aqui, ó. É como se isso aqui, ó, fosse um único corpo puxando. Vocês entendem? É como se fosse um único corpo. Eu somo as massas dele. Deu para entender? Então, nesse caso aqui, F de linha vai ser igual a força, isso, da corda, mais a força de quem? Vou chamar esse cara aqui de 3. Mais a força do corpo 3. Certo? Ok? Aí, e para a corda? E para nossa corda?
Isso. Para a corda eu vou ter o quê? Vou ter quais forças? Eu vou ter a força do corpo 3, correto? Vou colocar de vermelho para diferenciar. Vou ter a força do corpo 3, certo? E quem é a força que impede o corpo ir para cima? Que impede ele ir para baixo, quer dizer? Certo? A força que o corpo 1 exerce na corda. Não é isso? É a força de reação. Certo? Se o corpo está parado, significa dizer que a soma dessa força com essa força tem que dar quanto? Tem que ser 0, certo? Então aqui eu vou chamar... Essa questão aqui é bem chata, digo assim, cansativa. Esse aqui é F de 3, certo? E aqui é a força que 1 faz na corda. Por isso que eu chamei F de 1C. Força que 1 faz na corda. É a força que o corpo 1 faz na corda. A corda faz uma força no corpo 1, assim como o corpo 1 faz uma força na corda. A terceira lei de Newton. Ok? Tá? Isso logo, isso assim, a gente está considerando nas extremidades, tá? Porque como essa minha corda ela tem massa, como essa nossa corda ela tem massa, existe uma força que puxa também para baixo, que é a força de quem? Da massa da corda, não é verdade? Então eu também poderia dizer que existe uma outra força aqui. Que é o peso da própria corda. Observa que ela é bem parecida com... Eu chamei de F', né? Observa que é muito parecido, assim, se assemelha muito com as forças que agem no corpo 1, né? Se assemelha bastante. Ah não, F' é a soma de tudo, eu errei lá. É FC que eu chamei. F' é a soma de F3 mais FC, certo? Ok? Essa para a corda. E para o bloco 3, vou colocar o bloco 3 bem aqui, ó. E para o bloco 3, quais são as forças que eu tenho? Eu tenho a força de tração, certo? Quem é essa força de tração? É a força que a corda 1, ou que a corda faz em 3, né? E aqui eu tenho um peso. Só que se for considerar também, aqui não é fininha, porque a corda tem peso. A corda. Só que aí a gente está olhando só para o corpo, ó, olhando só para cá, ó. Olhando só para cá. Nesse caso aqui a gente ia considerar porque eu olhava para a corda. Entendeu? Aqui eu vou ter, ó. Entendeu, Cleison? Aqui eu vou ter, ó, a força que a corda faz em 3. E aqui eu vou ter a força de 3, que é o peso dela, tá? Então, ó, essa aqui, ó, é a letra A. Certo? Ele pergunta, ó, ele fala para você separar todas as forças em 3 sistemas, né, para cada um, para o bloco A, para a corda e para o bloco B. Beleza? Chatinha essa questão, né? Isso, na letra A. Na letra B, qual é a aceleração do sistema? Aí, olha só. Vou deixar isso aqui para vocês tentarem fazer. Como que você vai fazer a aceleração do sistema? Isso, você vai fazer força igual a massa vezes a aceleração desse, força igual a massa vezes a aceleração desse, força mais vezes a aceleração desse.
E aí você vai fazer parecido com os outros problemas. Depois que você encontrar as equações do movimento das três, você vai criar um sistema de 3 equações. Tá? Essa é a página 4.5, página 134, 133. Questão 4.54. Tá? Então é bem parecido com o que a gente já fez. A diferença é que aqui são 3 sistemas. Eu vou ter um sistema 1, um sistema 2 e um sistema 3. Aí depois eu vou somar esse sistema, certo? Isso vai me dar, porque como eles estão ligados um ao outro. E a corda ela é inextensível, apesar de ter massa, ela é inextensível. Então significa dizer que a aceleração do conjunto é igual. A aceleração do corpo A é igual à aceleração da corda, que é igual à aceleração do corpo B. Então eu posso dizer que todos têm uma mesma aceleração. Aí eu posso fazer aquele problema que nós fizemos para o plano inclinado, né? A gente fez um sistema, multiplicou por -1 e tarará, e encontramos o valor de A. Beleza? Tá bom? É assim que você vai fazer. 4.54. Ok? E aí eu queria ter feito mais algumas questões, só que essa aqui ocupou muito tempo, né? Só fazendo análise. Não, negativo. Tá? Então eu vou salvar essa aqui também. Ele vai ter mais aula não, né? Cala a boca, foi mal. Foi. Nada. Porque tu queria que eu desse pra mim não dar aula, né? Seguido. Não, eu tava falando de outra coisa. Exercício. Ele, as questões estavam aqui, elas me atrapalharam. Foi. Tava batendo na porta, falei, oi. Ah, não, é o Breno. Eu falei, estamos falando. Eu falei, ele tá dando aula e não tá pra gente julgar. Aí o cara falou daqui batendo aí. Depois ele era do cara, ele tá com preguiça de não sei mais o que, não sei mais o que. Mandei aqui, ó. Fala, meu filho. Poxa, era bem comida. Perdi o lanche. Não era. Tinha um bom de mulher aí. Adoro.